Paz do Senhor a todos, bom dia. Vamos estudar hoje um pouco sobre a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, que fala assim a palavra do Senhor. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então, esse texto aqui, do apóstolo Paulo, ao seu discípulo, chamado Timóteo. Esta epístola, Paulo escreveu a Timóteo entre os anos 64 e 65 depois de Cristo. Paulo estava preso em Roma e esta carta ele escreveu para Timóteo, que ele, ao ler, procurasse fazer as coisas as quais estavam aqui relatadas nesta epístola. Paulo conheceu Timóteo em uma cidade chamada Listra, que fica na Ásia Menor. Então, na sua segunda viagem, Paulo conheceu esse jovem talentoso chamado Timóteo. E, inclusive, lembrando, Timóteo era grego, não era judeu. Onde fica Listra? Fica na cidade onde morava uma senhora chamada Dorcas, muito conhecida na Bíblia, né? Dos irmãos, Dorcas ou Tabita. Dorcas em grego e Tabita em hebraico, em aramaico. Quer dizer, Tabita em aramaico, gazela, ou mulher elegante e ágil. Então, Dorcas morava na cidade onde Timóteo foi encontrado pelo apóstolo Paulo. Então, passando aí as introduções, vamos agora para o que quer dizer o texto que nós lemos. Então, começando aqui, palavra por palavra, para a gente ficar bem destrinchado aí. Mas o Espírito expressamente diz. Que Espírito é esse? Esse Espírito aqui na Bíblia tem dois significados. Quando escrito com letra maiúscula, se refere ao Espírito Santo. Quando minúscula, é o nosso Espírito. Então, na Bíblia aparece esse Espírito com letra maiúscula, onde fala aqui Paulo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos, com letra minúscula, enganadores e doutrinas de demônios. Então, esse versículo aqui, ele foi escrito na época, nos anos 64, 65, escrito para Timóteo. No entanto, nós vemos que a Bíblia foi escrita não só para uma pessoa, mas para todas as pessoas. Inclusive, a Bíblia toda é escrita para toda a pessoa que mora, reside aqui na terra. Foi para os que já partiram e agora para os que estamos vivos ainda hoje. A palavra, ela não foi, ela é a palavra escrita para nós viventes na atualidade. Então, quando fala aqui que o Espírito fala expressamente sobre últimos tempos, se refere ao que vai acontecer
nos últimos dias, próximos ao dia do julgamento final. Então, o que aconteceria, segundo Paulo escreveu para Timóteo, e hoje está acontecendo já? Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. O que é apostatar? Vamos comparar duas palavras parecidas. Uma é o apóstata e a outra é o desviado. O desviado é uma pessoa que ainda teme a Deus. Ele saiu do caminho, mas conhece o caminho e não é contra o caminho. Esse, cremos que vai voltar um dia. E o apóstata é aquele que abandonou a fé, deixou a fé. Além de abandonar, ele fala contra a fé, contra Deus e contra tudo que se diz sobre Deus. Então, esse é o apóstata. E aqui na epístola de Paulo a Timóteo, ele fala isso. Alguns vão ficar nesse estado, vão apostatar da fé e vão dar ouvidos a espíritos enganadores. Então veja bem, hoje o que mais vemos, ainda bem que existe a internet, a mídia, para nos mostrar em alguns vídeos que temos na nossa rede social, claramente espíritos enganadores, pregando heresias, doutrinas de demônios, sem falar em religião, sem falar em igrejas ou seitas. Vou citar apenas isso. Veja aí nas mídias sobre esse povo que se diz evangélico, pentecostal, e que o culto deles é somente rodar. Roda, 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 roda e cai. Roda, roda. Que evangelho é esse? Eu não vejo na Bíblia nenhum versículo onde Jesus rodava. Não vejo nenhum versículo onde Jesus mandou os discípulos rodarem. Pedro nunca rodou. João nunca rodou. Paulo nunca rodou. E por que pregam esses doutrinadores falsos que se deve rodar? Então, que evangelho é esse? Que palavra é dita no rodar? Então, rodar ficou no lugar do evangelho sublime, que salva. Isso aí, Paulo falou abertamente e expressamente pelo Espírito de Deus, que é doutrinas de demônios. Então, igreja, corra disso. Não aceite, não ajude a divulgar isso. Apenas corra, fugir do diabo. Resistir a ele e ele fugirá de vós. Resistir e ele fugirá de vós. Fuja disso aí. E no versículo 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Surgiu agora um jovenzinho que se titula profeta, e que esta é a profecia dele. Pra e pra. Isso é profecia, ou senão, tacatiqui, ide. Isso é palavra de Deus. Isso aí é doutrina de demônios. Fuja. Isso é mentira, isso é hipocrisia, isso aí não é de Deus. E finalizando aqui o versículo, fala aqui, ó, tendo cauterizado a sua própria consciência. Eu fui pesquisar na palavra cauterizar. Cauterizar quer dizer aquilo que foi colocado em um cautério em si. O que é cautério? O cautério é, digamos, uma substância química chamada soda cáustica. O que é que ela faz? Ela queima, ela destrói. Então, essas pessoas estão com a mente destruída, cauterizada, colocaram soda cáustica espiritual nessas pessoas, fazendo-as deixar de pensar no Evangelho. Então, cuidado com isso aí. Isso aí
é para nossa consciência. Saber que o diabo está solto e lançando heresias de demônios. Eu sou Erinaldo Oliveira, lendo a Bíblia e procurando explicar para quem quer aprender. Deus abençoe sua vida.